Meus irmãos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, lição de número 4, que está trazendo o título A Igreja e o Reino de Deus. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024. Nesse trimestre estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nós já estudamos 3 lições até aqui e na lição de número 1, abrindo a introdução nesse primeiro trimestre, nós estudamos o tema A Origem da Igreja. Na lição de número 2, estudamos Imagens Bíblicas da Igreja. Na lição de número 3, estudamos a natureza da igreja. E na lição de número 4, que vai ser a próxima lição que estaremos estudando no dia 28 de janeiro de 2024, estaremos estudando o tema A Igreja e o Reino de Deus. O textuário nos diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Leitura bíblica em classe está registrado no Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 14 a 17, que nos diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E os hinos sugeridos da harpa cristã para essa lição são os hinos de número 38, 410 e 547. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, por hinos sugeridos, lição de número 4, A Igreja e o Reino de Deus, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. Comentário e introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei. Salmos 47, versículos 6 e 52, versículo 7. Que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Salmos 22, versículo 28. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nessa lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. E a palavra-chave é reino. No primeiro tópico, vai trazer o título A Natureza do Reino de Deus. No primeiro subtópico, o reino de Deus é universal. No segundo subtópico, a soberania divina e os acontecimentos no mundo. No segundo subtópico, no terceiro subtópico, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. No segundo tópico, traz o título A Igreja e as Dimensões do Reino de Deus. No primeiro subtópico, o reino de Deus como realidade presente. No segundo subtópico, onde está o reino de Deus? No terceiro subtópico, o reino de Deus como realidade. No terceiro tópico, traz o título A Igreja no contexto do reino de Deus. No primeiro subtópico, a distinção entre igreja e reino de Deus. No segundo subtópico, a igreja expressa o reino de Deus. No terceiro subtópico, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Vindo para o livro de apoio,
no capítulo de número 4, que está trazendo o tema A Igreja e o Reino de Deus, nos diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Marcos capítulo 1, versículo 14 a 17. John Wolfworth observou acertadamente que sistemas teológicos podem frequentemente ser caracterizados por sua eclesiologia. Isso significa dizer que a compreensão que temos sobre a igreja, sobre aquilo que ela é e sobre o papel que ocupa na história da salvação, afetará a forma como definiremos nossas crenças. Essa constatação fica bem evidente quando se procura estabelecer a relação existente entre o reino de Deus e a igreja. Agostinho, bispo de Hipnona, por exemplo, partindo de uma interpretação equivocada sobre a parábola do joio e do trigo, entendeu que a igreja seria o reino de Deus em toda a sua extensão. Essa interpretação moldou a eclesiologia católica e teve grande impacto sobre o modelo reformado. Assim escreveu Alisson. Em decorrência da compreensão incorreta de Agostinho da parábola do trigo e do joio, ele equiparou a igreja ao reino de Deus. Essa identificação equivocada se tornou a base para a sua convicção de que a igreja é e deve ser uma sociedade mista de cristão, o trigo, e de não cristão, o joio. A Igreja Católica seguiu os passos de Agostinho ao considerar a igreja o reino de Deus e começou a vê-la como uma entidade semelhante a reinos terrenos. À medida que a igreja se tornou cada vez mais uma potência política, o modelo da igreja-estado começou a monopolizar a eclesiologia medieval. Esse desdobramento preparou o caminho para empreitadas militares como as cruzadas, a perseguição religiosa a não cristãos e hereges pela Inquisição, as tramas políticas como a investidura, a autoridade do Papa para coroar o imperador com os símbolos de autoridade civil e outras interferências da igreja em questões seculares alimentadas por asserções papais de superioridade acima do Estado. De maneira diferente, mas também com base na parábola do trigo e do joio, a teologia reformada associa estreitamente a igreja e o reino. Edições em português: João Calvino. As edições traduzidas de Walmark, Carvalho Luz. E as instituições da religião cristã, tradução de Carlos Eduardo Oliveira, José Carlos Estevão. E, por consequente, a eclesiologia reformada, considerada a igreja uma comunidade mista de crentes e incrédulos. O reino de Deus como manifestação do seu domínio e soberania. Como já destacamos, partimos do princípio de que a igreja não é o reino de Deus em toda a sua extensão, mas uma expressão dele. Isso é importante para evitarmos equívocos como o cometido pelo bispo de Hipnona. Por outro lado, ajuda-nos também a entender outro importante enunciado teológico.
a relação existente entre Israel e a igreja no contexto desse reino. Quando a igreja é vista como a manifestação do reino em toda a sua extensão, como fez Agostinho, Israel acaba por deixar de ter importância no plano escatológico desse reino. Essa circunção é importante, por exemplo, quando estivermos tratando dos aspectos futuros do reino de Deus. Biblicamente, Deus é retratado como um rei, Salmos 47, verso 7. Isso significa que ele possui um reino e governa soberanamente sobre ele. Nesse aspecto, os teólogos definem o reino de Deus como sendo o governo soberano de Deus. Dessa forma, o Senhor governa soberanamente sobre a sua criação e sobre todos os governos humanos. Daniel capítulo 4, versículo 25. Nada, portanto, está fora do seu controle. Aqueles que advogam que Deus não está no controle ou perdeu o controle das coisas, não creem na sua onipotência e soberania. Biblicamente, seria correto dizer que o Senhor não exerce um controle meticuloso ao ponto de excluir as ações livres dos homens. Ele, contudo, não perdeu o controle de nada. Quando tratamos do reino de Deus, os seus aspectos presentes e futuros precisam ser contemplados. O reino de Deus é retratado nas Escrituras como uma realidade presente e futura. Jesus deu início ao seu ministério dizendo que o reino de Deus havia chegado. Mateus capítulo 3, versículo 2. Sendo assim, Jesus cumpria a predição dos profetas que haviam apontado para o Messias como aquele que inauguraria a realidade do reino. No seu aspecto presente, o reino de Deus significa Deus intervindo e predominando no mundo para manifestar seu poder, sua glória e suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e a condição atual deste mundo. O reino é, antes de tudo, uma demonstração do poder divino em ação. Deus inicia seu domínio espiritual na terra, no coração do seu poder. Aliás, no coração do seu povo e no meio deste. João capítulo 14, versículo 23, capítulo 20, versículo 22. Ele entra no mundo com poder. Isaías capítulo 64, versículo 1, Marcos capítulo 9, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Não se trata de poder no sentido material ou político, e sim espiritual. O reino não é uma teocracia religio-política. Ele não está vinculado ao domínio social ou político sobre as nações ou reinos deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. Deus não pretende atualmente redimir e reformar o mundo através de ativismo social ou político ou de ação violenta. O mundo durante a presente era continuará inimigo de Deus e do seu povo. João capítulo 15, versículo 19, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Tiago capítulo 4, versículo 4, 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, capítulo 4, versículo 1. O governo de Deus, mediante o juízo direto e a força, só ocorrerá no fim desta era. O fato de Deus irromper no mundo com poder abrange, primeiro, seu poder divino sobre o governo e domínio de Satanás. João capítulo 18, versículo 36. A chegada do reino é o começo da destruição do domínio de Satanás. João capítulo 12, versículo 31, capítulo 16, versículo 11. E do livramento da humanidade das forças demoníacas. Marcos capítulo 1, versículo 34 e 39, capítulo 3, versículo 14 e 15, Atos capítulo 26, versículo 18, e do pecado. Romanos capítulo 6. B. Poder para operar milagres e curar os enfermos. Atos capítulo 4, versículo 30 e capítulo 8, versículo 7. C. A pregação do evangelho que produz a convicção do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8 a 11. Atos capítulo 4, versículo 33. D. A salvação, a santificação daqueles que se arrependem e creem no evangelho. João capítulo 3, versículo 3,
capítulo 17, versículo 17, Atos capítulo 2, versículo 28 a 40, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. E é o batismo no Espírito Santo com poder para testemunhar de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Podemos dizer, portanto, que o reino de Deus, no seu aspecto presente, já pode ser sentido. Isso significa claramente demonstrado na resposta de Jesus aos fariseus que o acusaram de estar possuído por Beelzebu, quando ele libertava um oprimido pelo diabo. Naquela passagem bíblica, Jesus assegurou que a libertação do endemoniado era uma prova cabal da presença do reino entre eles. Mateus capítulo 12, versículo 28. Assim também, inúmeras outras escrituras destacam o reino de Deus como uma realidade presente, como por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Há, contudo, outra dimensão do reino que ainda não foi manifestada. É a dimensão futura ou escatológica do reino. Para que possamos compreender essa realidade, farei aqui um resumo sobre a história da interpretação no contexto da escatologia do reino de Deus. O reino de Deus no contexto escatológico. No século II, Irineu de Leão ainda mantinha a esperança escatológica e sobre ela escreveu com entusiasmo. Por outro lado, Orígenes já não mantinha o fervor. Os elementos apocalípticos não estão totalmente ausentes dos seus escritos, mas de forma mais tênue. Essa é uma tendência nos séculos seguintes. De acordo com Gary Cohen, a igreja perdeu logo a expectativa escatológica. O milenarismo predominou no meio da igreja cristã, enquanto os cristãos eram uma minoria rejeitada e ameaçada por perseguições. Quando no século IV, o cristianismo ascendeu a uma posição de supremacia no mundo mediterrâneo e se tornou a religião oficial do império, a igreja passou a sufocar as crenças milenaristas. A partir do século IV, a esperança escatológica desvanece-se com maior intensidade ainda. No alvorecer da Idade Média, o método alegórico de interpretação permeia a igreja e os seus teólogos passam a ver a escatologia bíblica através das suas lentes. O literalismo bíblico é substituído pelo alegorismo. Dessa forma, a escatologia é trazida do céu para a terra. Dentro desse contexto, Agostinho de Hipona tornou-se o seu principal porta-voz, como já foi destacado na sua obra A Cidade de Deus. Agostinho rejeita a ideia de um reino milenar de aspecto físico e literal sobre a terra. Essa também foi a postura dos reformadores protestantes do século XVI. Os reformadores destacaram mais a presença espiritual de Cristo na igreja do que a ideia de um reino milenar e literal sobre a terra, de acordo com Roger Alson. A maioria dos reformadores da chamada ala principal ou magisteriais, como Lutero e Calvino, desvalorizou o imaginário apocalíptico do Novo Testamento em favor do senhorio e reino presentes, mas ocultos de Cristo e de um tipo de reverente agnosticismo sobre o futuro. Excetuando grupos de reforma radical que mantinham a expectativa escatológica, o protestantismo histórico não enfatizaria o elemento escatológico em séculos posteriores. Anthony Ockema
mostra que essa também foi tendência da teologia em relação à escatologia nos séculos 19 e 20. Há, portanto, um eixo principal em volta do qual se movem as interpretações escatológicas: o reino de Deus. Toda expectativa escatológica ou falta dela ao longo dos anos tem se movido em torno do entendimento do que, de fato, significa o reino de Deus. Seria o reino de Deus uma realidade presente ou futura? Seria ele temporal ou atemporal? Manifestaria o reino em forma visível ou invisível, física ou espiritual? Que importância isso tem? São essas as principais perguntas que têm surgido no debate escatológico. Dentro desse aspecto, no que concerne à natureza do reino de Deus, o debate escatológico tem girado em torno do seu aspecto presente e futuro. A teologia da ala liberal do século XIX não acreditava numa dimensão futura do reino. Não via isso como importante. Por isso, pouco ou nem valor foi dado a isso. Para esses intérpretes, o reino de Deus assume aspectos de natureza ético-moral, mas não escatológica. Dessa forma, não há uma segunda vinda de Cristo pela qual o cristão deva esperar. Esse modelo escatológico formou e influenciou o que viria posteriormente no debate escatológico. Albert Rickshaw, um dos principais teólogos do século XIX, não via importância alguma na escatologia. Rickshaw entendia o reino de Deus como uma tarefa humana. O cristianismo resume-se a um código moral a que o cristão deve conformar-se, como Hoyrama destacou. Uma vez que Rickshaw vê a religião cristã como consistindo essencialmente de moralidade, o reino representa aqueles valores e alvos éticos que são ensinados pelo Novo Testamento e exemplificados por Jesus Cristo. Valores e alvos que o redimido deve continuar a tentar alcançar. Para Rickshaw, o reino de Deus é, portanto, essencialmente deste mundo. Significa fazer a vontade de Deus aqui e agora. Jesus veio para fundar o reino de Deus no sentido descrito acima. Como fundador do reino, ele é também nosso grande exemplo. A partir de Rickshaw, outros teólogos procuraram desenvolver as suas concepções escatológicas, adaptando, modificando ou revisando o que anteriormente fora dito. Adolf von Mark, por exemplo, despiu o aspecto futuro da escatologia, vendo em Jesus um simples mestre da moralidade. Em 1906, o teólogo Albert Schweitzer entrou no debate no que viria a ser conhecido como escatologia consequente. No entendimento de Schweitzer, conforme destacou Hoyrama, Jesus esperava que a parousia e a vinda do reino ocorressem antes que os discípulos tivessem terminado sua jornada de pregação. Mas como isso não ocorreu, Jesus convenceu-se de que estivera enganado. Em reação a Schweitzer, Charles Dodge argumentou que o reino havia chegado e esteve presente em Jesus. Dessa forma, Dodge entendia que Jesus ensinou a realidade do reino como realizada no seu próprio ministério. Assim sendo, no entendimento de Dodge, o Chatham moveu-se do futuro para o presente, da esfera da expectativa para a da experiência realizada.
Até aqui foi mostrado que o entendimento escatológico ficou limitado a dimensões terrenas do reino de Deus, que seja no aspecto moral, quer no espiritual. Quer Jesus estivesse consciente, quer não, da sua missão sobre o reino de Deus, esses intérpretes veem a escatologia sempre a partir do seu plano terreno. Nada ficou para um futuro imediato ou longínquo. Em outras palavras, não resta muito ou nada pelo qual a igreja ou o cristão deva esperar. Desnecessário dizer que esse entendimento acabou por esvaziar a importância do reino de Deus no plano escatológico. Todavia, como outros intérpretes irão destacar, essa não é a perspectiva escatológica neotestamentária. Da perspectiva do Novo Testamento, o cristão da primeira igreja vivia uma tensão na esfera escatológica do reino entre o já e o ainda não. Isso significa dizer que o reino de Deus já era uma realidade presente para eles, já havia chegado, mas ainda não em toda a sua plenitude. Dessa perspectiva, a escatologia é vista como uma realidade de suma importância, porque vê o reino de Deus nas suas dimensões presentes e futuras. No entendimento de Gedalus, o crente neotestamentário vive simultaneamente tanto nesta era ou mundo como na era do mundo por vir. Nesse aspecto, a era por vir já chegou, isto é, aquilo que fora predito no Antigo Testamento sobre Cristo e o seu reino. Mas haverá uma consumação futura, onde todas as potencialidades serão consumadas. Roger Wilson destacou que, ao longo da história, três posições escatológicas são objeto de consenso dentro do cristianismo ortodoxo. A primeira delas é que Jesus Cristo retornará à Terra. Nesse aspecto, os cristãos de todas as tradições esperam a segunda vinda de Cristo. A segunda é que, quando Cristo retornar, ele há de estabelecer ou manifestar completamente a ordem e a soberania de Deus, o reino de Deus, que já está operando na história. A terceira é que, no fim, Deus criará um novo céu e uma nova terra que durarão para sempre. Os cristãos que mantêm uma expectativa escatológica encontram sentido para a história. Esses cristãos oram: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eles oram e esperam pelo reino. Ouçam ou observem que Deus está no controle. Nada acontece a menos que Deus permita. Em outras palavras, a história tem sentido porque Deus é o Senhor da história. Horkheimer mostra de forma a escatologia alimenta a esperança dos cristãos por encontrar na história um sentido. Israel versus igreja no contexto do reino. No contexto do reino de Deus, o sistema de interpretação premilenista usado pelas Assembleias de Deus parte de uma eclesiologia que faz distinção entre Israel e a igreja. Esse entendimento é importante para que se possa compreender tanto o papel de Israel como da igreja no contexto do reino de Deus. Em outras palavras, ver a igreja como um corpo distinto da nação de Israel é importante por duas razões. Em primeiro lugar, para que a igreja não seja vista apenas como um adendo ou apêndice no plano da salvação, um tipo de puxadinho escatológico que o Senhor resolveu criar de última hora. John Alford, por exemplo, destaca que a igreja é um parênteses no programa de Deus, conforme foi revelado no Antigo Testamento. Todos os que fazem distinção entre a igreja e Israel têm reconhecido a presente era como um inesperado e imprevisto parênteses no que diz respeito às profecias do Antigo Testamento.
A meu ver, enxergar a igreja como um parêntese, imprevisto ou inesperado, é problemático por duas razões. Primeiro, porque ignora a presciência de Deus em relação ao futuro, em especial em relação à criação da igreja. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Por outro lado, sem dúvida, acaba diminuindo a importância da igreja, que, segundo a Bíblia, foi idealizada pelo Criador desde a eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 4. E que Cristo comprou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Waltworth entende que o conceito de parênteses não é absolutamente essencial para o pré-tribulacionismo, mas se esse ensino for aceito, fortalecerá o argumento pré-tribulacionista. Nesse aspecto, concordo com ele. Do ponto de vista humano, pode haver um parêntese ou hiato escatológico, mas não da presença divina. Não há nenhum problema em enxergarmos um parêntese escatológico em relação ao surgimento da igreja, como sugere o livro de Daniel, desde que isso leve em conta a onisciência e presciência divina em relação à origem da igreja e não a diminua em importância. Não podemos minimizar o grande valor que a igreja tem e muito menos reduzi-la a um remendo escatológico criado de última hora. Em segundo lugar, quando não se faz distinção entre Israel e igreja, essa nação deixa de ter relevância no plano escatológico. Quando isso acontece, Israel torna-se um casulo que se escravizou. Evidentemente, esse tipo de entendimento não tem base bíblica. De acordo com a Bíblia, o endurecimento de Israel é temporário e durará até que se cumpra a plenitude dos tempos. Romanos capítulo 8, versículo 25. Israel tem sim um papel dentro do plano escatológico do reino de Deus. A meu ver, a ideia de continuidade e descontinuidade, conforme destaca Greg Allison, é muito importante para fazer-nos compreender a relação existente entre igreja e Israel. Allison tem razão quando destaca que há teólogos dispensacionalistas que enxergam a igreja como um elemento essencial do plano de Deus de estender a salvação a todos, tanto judeus quanto gentios. Igreja e Israel fazem parte de um só povo de Deus, como retrata de modo vívido a metáfora da oliveira apresentada por Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 13 a 24. As semelhanças, porém, são relevantes o suficiente para manter a distinção entre igreja e Israel. Também sustentam um futuro cumprimento da igreja das profecias do Antigo Testamento votadas como o Israel nacional, entre elas a salvação de muitos judeus e a restauração da terra a Israel. O teólogo sistemático Eurico Bergstein expôs a relação entre Israel e igreja à luz da escatologia dispensacionalista e pré-milenista da seguinte forma: com a rejeição de Israel, começou o tempo dos gentios, enquanto Paulo falava da rejeição dos judeus como sendo os romanos naturais da oliveira que foram quebrados. Ele também falava dos ramos de jambuzeiro que foram enxertados na oliveira. Romanos capítulo 11, versículos 17, 19, 22 e 24. Esta linguagem figurada é muito instrutiva e profunda. Primeiro, nos faz saber que Jesus, pela sua morte redentora, derrubou a parede de separação que separava judeus e gentios. Efésios capítulo 2, versículo 15 a 18.
Os gentios que antes estavam longe, agora pelo sangue de Cristo, podem se aproximar do santuário. Efésios capítulo 2, versículo 13. O caminho que leva-os ao Santo dos Santos foi aberto. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Cumpriu-se assim a profecia de Amós, que Tiago citou durante a Assembleia de Jerusalém, como prova de que Deus chamou os gentios para deles tomar um povo para louvor do seu nome. Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, Atos capítulo 15, versículo 13 a 17, Romanos capítulo 1, versículo 5. Hoje é a igreja que é o povo especial de Deus. Tito capítulo 2, versículo 14. É a igreja que se constitui em sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 a 10. Acerca da qual Pedro escrevia aos judeus dispersos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. A igreja tomou o lugar do povo rejeitado e é o representante de Deus na terra enquanto durar a presente dispensação. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, Efésios capítulo 3, versículo 10. Esta visão acerca dos tempos dos gentios é representada na visão de Daniel como período intermediário entre a 69ª e a 70ª semana, quando o Messias seria tirado e quando Israel estaria em aliança com o anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Já está no fim o tempo dos gentios, pois a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja está bem próxima. Ao dizer que hoje a igreja, que é o povo especial de Deus, o teólogo finlandês põe em destaque a importância que ela tem. A igreja não é um encarte escatológico. Por outro lado, ao dizer que a igreja tomou o lugar do povo rejeitado, Bergstein vê isso dentro de um contexto em que há um período intermediário na presente dispensação. Em outras palavras, esse período intermediário é bem mais compreendido se visto a partir da criação da igreja, isto é, desde a eternidade ou antes da criação do mundo, conforme vemos Efésios capítulo 1, versículo 4, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Nunca como um improviso feito de última hora. Assim Deus, na sua onisciência, viu a rejeição de Israel e criou a igreja como um agente especial dos seus propósitos na expressão do seu reino no fim dos tempos. Dessa forma, criou a igreja não para substituir Israel, no sentido de torná-lo sem função no plano escatológico do reino, nem tampouco a fez como uma extensão dele. São, portanto, realidades distintas, desempenhando cada um à sua maneira papéis diferentes dentro da dinâmica do reino. Voltando para a lição, a conclusão, ela nos diz assim: nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois esse é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. 2 Pedro capítulo 1, versículo 11. Assim, o reino de Deus em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 4, que trouxe o título A Igreja e o Reino de Deus. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 5, que vai estar trazendo o título A Missão da Igreja de Cristo. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida,
e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.